Gênesis 2, versículo de número 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito o quê? A palavra alma aqui no original é ânima, que significa vida, amém? Continuando a leitura agora, versículo 15, pula lá para o versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para quê? Para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, o que acontecerá? Certamente morrerás. Amém? Oremos. Espírito Santo, nós te louvamos, te adoramos, entregamos o nosso coração, a nossa vida, os nossos corações, sentimentos e pensamentos. Leva-nos a um lugar de compreensão, de entendimento, de revelação. Fala conosco. Você tem liberdade, Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo. Nos faz compreender a largura, a profundidade, o comprimento de todas as coisas. Você tem liberdade, Espírito Santo. Fique à vontade. Diga, levante a sua mão e diga assim: Espírito Santo, eu recebo a tua palavra. Amém? Podeis assentar, dando glória a Jesus. Isso. Aplaude a palavra. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, a revelação do propósito de Deus está muito simples e muito claro de entender nas Escrituras. Mas por que é tão difícil para o homem entender? Alguém aqui já se pegou se perguntando, dizendo: Deus, o que o Senhor tem comigo? Deus, qual que é a sua obra? Qual que é o seu plano para mim? O que o Senhor quer? Você já ficou nessas doideiras perguntando para Deus, ou tentando entender qual é o plano de Deus? Quantas pessoas já fez isso? Por que é tão difícil para o homem entender algo que está tão claro, tão evidente, tão simples, e está nas Escrituras? Irmãos, depois da era da igreja primitiva, nós percebemos esse contraste entre as gerações durante a história. Uma igreja que não consegue discernir claramente o propósito de Deus. Por isso que Deus sempre levanta os seus reformadores. Quem são os reformadores? São os homens que trazem um alinhamento para aquilo que está fora de alinhamento. Esse é o ministério profético. O profeta, ele nada mais é do que aquele que traz alinhamento para aquilo que está desalinhado. Eu costumo dizer que profeta não entrega a chave de carro, de apartamento, nem de casa própria. Profeta é para alinhar o que está desalinhado. E Deus sempre levanta os seus profetas, que eu chamo de reformadores, que traz a reforma. Se você prestar atenção, desde o início de Gênesis, quando Deus se move sobre a história, Deus levanta homens chaves, homens pontuais, para um tempo, para um momento de necessidade, onde a igreja, o seu povo, a sua nação, o povo escolhido de Deus está fora, está desalinhado do propósito dele. Mas hoje eu quero que você entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque Deus quer voltar a dar sentido para aquilo que é simples e aquilo que está claro nas Escrituras Sagradas. E o que é que está tão claro nas Escrituras Sagradas, pastor, que a gente não consegue entender? Vou dizer para você: a criação pertence ao Criador. É tão simples isso. Diga comigo: a criação pertence ao Criador. É isso que está tão claro na Bíblia e nós temos tanta dificuldade para entender. O homem separado, ele saiu desse lugar de pertencimento. Por isso que é difícil entender as Escrituras. Porque nós não pertencemos mais e não conseguimos
enxergar aquilo que não vivemos, aquilo que não estamos andando ou praticando. Então nós temos essa dificuldade, porque o homem não consegue entender o que está tão claro nas Escrituras. É simples: a natureza do pecado, ela é consumista, ela é materialista, altruísta e individualista. Essa é a natureza do pecado. Jesus fala da concupiscência que rege a natureza caída, como desejo da carne, soberba da vida e ostentação de bens. Essas três coisas estão na nossa natureza. Por mais crente que você seja, por mais filho de Deus que você se declare, você ainda tem que lutar contra a sua natureza caída. E por causa dessa natureza caída, muitos de nós não conseguimos enxergar-nos no lugar de pertencimento, de sujeição. Nós não conseguimos ver a missão no plano de existência, porque existe uma missão dentro do plano existencial, porque a missão está na esfera do pertencimento, onde tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E a igreja dos nossos dias não vê isso, porque é uma Laodiceia cega e nua, com a vergonha exposta, que pensa que é rica, que pensa que não lhe falta nada, mas é miserável. A Bíblia, ela é reveladora, e nós estamos vivendo exatamente a igreja de Laodiceia, que não enxerga o plano de Deus. E hoje eu quero mostrar para você a diferença de um homem avivado e de um homem motivado. Existe uma grande diferença. Gênesis 2:7 diz que Deus soprou das suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso aqui é avivamento, é vida dentro, é avivar, é ânima. E quando Deus soprou o fôlego dentro do barro, Deus soprou vida. Um ser avivado é alguém que recebeu um sopro de vida dentro. E soprar o fôlego de vida dentro é despertar a vida. O que o pecado roubou de nós? A vida. O salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus, depois de ressuscitar, ele faz algo profético que parece a reconstrução de uma cena original, porque assim como Deus Pai, quando criou o homem, soprou sobre o homem o fôlego de vida, Jesus, depois da ressurreição, aparece para os seus discípulos, e a Bíblia diz lá em João 20:20, que ele estava falando aos seus discípulos, mostrou as suas mãos, mostrou o seu lado. Então os discípulos ficaram muito alegres em verem o Senhor ressuscitado, e Jesus lhes disse mais uma vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E tendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito. É uma reconstrução da cena original. Ele soprou o Espírito. Aquele não era batismo com o Espírito Santo. Batismo aconteceu em Atos, lá no cenáculo. O revestimento do Espírito aconteceu no cenáculo. Aqui é ânima, é vida, é avivamento dentro. É quem estava morto por causa do pecado recebendo vida de novo. E esses homens passaram a ser avivados. A segunda coisa que Deus fez, depois que soprou fôlego, depois que deu vida, ele abençoou o homem. Gênesis 1:28, a Bíblia diz que Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis. Abençoar aqui é dar ao homem o recurso necessário para que ele possa fazer aquilo que ele foi criado para fazer.
Um homem criado em Deus é um homem pleno, é um homem que tem tudo. Tiago 1,4 diz: tenha, porém, a paciência na sua obra perfeita, para que vocês sejam perfeitos, completos, maduros e sem falta de nada. Isso é ser um homem pleno em Deus, é ter tudo. Estar avivado é ter todos os recursos dentro de você para viver o que você é. Não é fazer para ser, é fazer porque é. O homem separado de Deus faz para tentar ser. O homem avivado em Deus faz porque é. Entende isso? O avivado é um homem que vive a vida que o próprio Deus soprou dentro dele. E ele é abençoado porque tem todos os recursos para viver aquilo que Deus chamou ele para viver. Por isso que ele é abençoado. A gente pensa que ser abençoado é circunstancial. Ah, eu comprei um carro, sou abençoado. Ah, comprei uma casa, fui abençoado. Ah, eu ganhei isso, ganhei aquilo, fui abençoado. Não, a bênção não tem a ver com circunstancial. A bênção tem a ver com existencial. É receber o recurso para existir dentro do propósito pelo qual você nasceu. Isso é ser abençoado. Deus abençoou o homem e deu recursos, deu sementes e deu uma ordem: sejam férteis, multiplicai-vos, porque tudo na vida se constitui por meio das sementes, seja na terra, seja no mar, todos os animais, plantas, flores, tudo que Deus criou é constituído através das sementes. Deus criou e deu sementes. Gênesis 1:11, quando Deus criou a terra, o que ele disse? Disse Deus: terra, produza erva verde, e que a erva dê a semente. Deus deu para a terra a habilidade de gerar, de constituir. Terra, produza. Ele deu o recurso, ele deu a semente. Deus ordenou os mares e disse: mar, produzam os seus peixes. Deus deu sementes para que o mar produza. Por isso que Paulo diz que o dinheiro é semente. E Jesus disse: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, porque quando essa vos faltar aqui, ele vos receberão nos tabernáculos eternos. O dinheiro tem um propósito como semente: granjear amigos. Qual que é a religião pura e verdadeira? Servir quem? Os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Qual é o jejum que eu escolhi segundo Isaías? Ajudar o pobre e o necessitado, soltar o preso, cuidar do ferido. Semente aqui, o dinheiro tem um propósito: tocar o outro, suprir o outro. Deus deu ao homem todos os recursos necessários para ele fazer o que ele foi criado para fazer. Mas nós estamos desfocados desse propósito, porque não estamos entendendo o nosso lugar existencial. Ele soprou fôlego e deu ao homem vida. Ele plantou um jardim e deu para o homem o quê? Cultivar e o que? Guardar. E Deus disse: você pode usufruir de tudo livremente. E abençoou e deu a ele os recursos. Este homem era um homem avivado. Por quê? Porque ele se movia através da vida que Deus soprou dentro dele. Mas quando é que aparece o homem motivado na história? Quando na sociedade nasce a estratégia motivacional. Só para você entender, avivar tem a ver com o despertar dentro de você. Motivar tem a ver com o despertar interesses por algo fora de você.
A estratégia motivacional nasce quando um ser caído, que se apresenta como uma serpente, e por ser caído, ele tem um outro sistema, uma outra filosofia de crença, e ele começa semeando no homem uma dúvida naquilo que Deus já havia falado para o homem. O homem tinha um avivamento dentro, ele tinha uma bênção, os recursos, ele tinha tudo, o homem era pleno, mas a serpente plantou nesse homem uma dúvida, fazendo o homem acreditar que lhe faltava algo. O diabo é motivacional. Ele faz você acreditar que você tem uma dor, que você tem uma dor dentro de você e que você precisa tomar partido para essa dor que está dentro de você sair. E aí o homem começa a fazer coisas que Deus não deu para ele fazer. Ele faz coisas despertado por um querer fora, não mais dentro. Um homem avivado é despertado por um querer dentro. O motivado é despertado por uma suposta falta que ele tem dentro dele. Ele acredita que ele tem uma falta dentro, e aqui fora ele tenta suprir essa falta. Um homem avivado é um homem existencial. Um homem motivado é um homem circunstancial. Ele vive dentro da circunstância. O homem original, existencial, o que movia ele era uma palavra e a bênção que estava dentro dele. Dentro dele tem um sopro de Deus, dentro dele tem uma vida que também gera uma vocação. Irmãos, Deus não barganha os interesses do homem, porque o homem existencial não tem interesses, ele é pleno em Deus. Um avivado é pleno em Deus, ele não tem interesses. Agora, o homem separado de Deus, ele é motivacional, porque ele tem interesses separados. E sabe o que é triste? É que a igreja, a religião, ela tem se baseado em uma esfera caída e motivacional. Não é de hoje. Eu nasci na igreja, e desde quando eu nasci na igreja, eu aprendi um evangelho motivacional. A estratégia da serpente, pregando nos nossos púlpitos, por gerações. Porque para manter pessoas motivadas, eu tenho que prometer para ela coisas, para que elas façam coisas. Eu tenho que convencê-las. Isso é a estratégia da serpente. E ter que convencer pessoas a fazer coisas é muito cansativo. Por isso que a maioria dos líderes espanam. Irmão, a gente senta com pastores para falar de obra, a maioria diz assim: lidar com pessoas é muito ruim. Lidar com pessoas é difícil. Estou cansado. Eu já não aguento mais. Por quê? Porque a vida inteira usou a estratégia motivacional. Está fora do propósito. A espana mesmo, tem depressão, comete suicídio, abandona o barco. Quantos ex-pastores existem por aí? Eu conheço um monte que não suporta mais. Por quê? Porque sempre enxergou circunstancialmente, não viu a vida dentro. Pessoas avivadas são ativadas pelo Espírito. E isso é sustentável, porque independe de qualquer circunstância. Porque eu não sou movido por nenhuma premiação positiva.
mas por uma palavra que arde, por uma palavra que queima dentro. Isso sim é avivamento. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. João 6,63, Jesus diz: o espírito vivifica, a carne para nada aproveita, e as palavras que eu vos digo são espírito e vida. O avivado tem uma vida despertada dentro dele, que é de Deus e que é para Deus. A vida que está dentro de um avivado é de Deus e para Deus. Pertencimento. O motivado tem uma vida que é para si, não mais para Deus, nem por Deus e nem para Deus, mas para si. Quantos afastados da igreja que dizem assim: eu me afastei porque Deus não fez nada, não aconteceu nenhum milagre na minha vida, ou estou chateado com Deus. São pessoas motivadas e se frustraram porque não viu aqui fora o que esperava. A árvore do conhecimento do bem e do mal era de Deus e para Deus, ou era do homem para o homem? Tudo que Deus colocou no jardim do Éden, Ele deu para quem? Para o homem. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal era de Deus para Deus, ou era do homem para o homem? Do homem para o homem. Deus deu liberdade de escolha. O homem fez uma escolha. O motivacional está fundamentado numa mentira, porque ele vem te convencer que você tem uma falta, que você tem que possuir o que falta. Isso é mentira. A serpente, ela manipula a verdade. O diabo é o pai da mentira, sabe por quê? Porque ele sempre extrai da verdade a mentira. Qual que é a mentira mais convincente? É aquela que se parece com a verdade. Então ele distorce a verdade para fazer o homem acreditar que falta alguma coisa nele. Aí eu vou dizer uma coisa que eu disse na igreja que eu estava agora, e você pode se escandalizar comigo. A gente vê os macumbeiros nas encruzilhadas aí, e quando vê a gente diz: credo, é ou não é? Crente tem um pavor de macumbeiro, dessa gente, fala feiticeiro, é do diabo, pastor. E se eu dissesse para você que tem mais diabo dentro da igreja do que numa encruzilhada, numa obra de macumba? Explica melhor, pastor. O diabo, ele é campeão de fazer o quê? Pegar uma verdade e distorcer. Onde é que isso acontece? Onde é que as verdades estão? Onde é que a Bíblia é citada? Então tem mais demônio. Ah, pastor Fabiano, não gosto de você porque você prega contra a igreja. Irmão, quem disse que eu sou evangélico? Deus não é evangélico. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade Ele já era Deus. Então Deus não é evangélico. Ele já era Deus antes dessa geração existir. De eternidade a eternidade Ele já era Deus. Quem fundou a igreja evangélica foi o homem. Eu sou bíblico. Eu não sou evangélico. Meu compromisso é com a palavra. Não é com placa, não é com denominação, não é com religião. E infelizmente tem um bando de crente que se converte para a religião, não se converte a Deus. Uma vez nós tiramos um cidadão da rua que estava desviado, só que ele era de uma outra denominação, desviado de uma outra denominação. Sabe a igreja dos primos? Eu amo os meus irmãos da igreja, tem muito ouvinte na rádio que é da igreja dos primos.
Quer dizer, a gente que é primo, né? Para eles. E ele era dessa igreja, a gente tirou da rua, morou na igreja. O cara saía da igreja que tirou ele da rua, ia congregar lá na igreja que ele dizia que era a igreja dele. E ele dizia, pô cara, mas você vai congregar lá, a gente está cuidando de você aqui. Não, é que é minha igreja. Não se converteu a Deus, se converteu à denominação, porque alguém plantou dentro da cabeça dele que só aquela igreja é a certa. Porque existe o quê? Manipulação, controle. Preparou o homem para ser motivacional e não existencial. Quando nós somos existenciais, o valor da vida está no ser humano, não está nas coisas. O religioso diz, esse é de Deus, esse é do diabo. Tem alguém do diabo? Todo mundo é de Deus, gente. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, porque Deus ama todos. Nós precisamos acordar para essas mentiras. Um homem avivado, ele constrói a sua vida sobre a verdade. Qual é a verdade? A vida é de Deus e para Deus. Essa é a verdade. Tiago 4,13. Agora, prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos à cidade, e lá estabeleceremos por 1 ano, negociaremos, obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam afirmar: se o Senhor quiser, viveremos. Sabe o que Tiago está dizendo? Que a gente não tem autoridade nenhuma para projetar o amanhã. Amanhã eu vou ali fazer não sei o que. Está dizendo assim, sabe nada, inocente. O homem é como neblina que dissipa. Você devia dizer: se Deus quiser, amanhã viveremos. Sabe o que é isso? A vida é dele. Romanos 11:36. Portanto, dele, por ele, para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória eternamente. Amém. Salmo 23 diz o quê? O Senhor é o meu e nada me faltará. E aqui ele não está falando só do pasto verdejante, ele também está falando do vale da sombra da morte. Um homem avivado, ele é preenchido pela vida de Deus, tanto no pasto verdejante quanto no vale da morte. Nada me faltará, por quê? Porque o Senhor está comigo. Ele me preenche e Ele sempre está. Então eu não temerei nada. A minha vida está no controle dele, porque a minha vida não é minha, a minha vida é dele. Existe uma vida dentro de mim que não é minha. Existe uma vida, um fôlego que não é meu. É o fôlego de Deus dentro de mim. Isso é avivamento. Agora, sempre que nós buscamos algo por uma dor ou por uma necessidade, a nossa vida está fundamentada numa mentira. O mercado no mundo é sustentado na necessidade e na dor do outro. É o marketing. É fazer o outro acreditar que ele precisa do meu produto. O meu produto pode suprir a sua necessidade. Isso é marketing. São mentiras. Isso é motivacional. E é isso que a igreja tem feito. É aqui que a mão de Deus está. Qual que é a sua necessidade? Deus vai te dar. Isso é motivacional. O Adão original, antes da queda, era completo. Ele não tinha falta de nada. O que movia ele não era nenhuma causa pessoal. Ter uma necessidade pessoal
nada mais é do que a ausência de Deus. Pegou? Porque quando Deus está, tudo é preenchido. Eu vou repetir para você gravar. Ter uma necessidade pessoal nada mais é do que a ausência de Deus. Porque quando Deus está, tudo é preenchido. E se existe uma necessidade no ser humano, essa necessidade se chama Deus. Um homem que está em Deus, ele não sente falta de nada. O que move um avivado não é dor. O que move um avivado é convicção. Um homem motivado tem dores. E aí ele precisa que a igreja crie ferramentas e métodos, campanhas sobre coisas para que possa suprir o papel da cruz e do evangelho para tentar resolver uma dor que foi dita para ele que ele tem. Mentiras. A motivação trabalha por algo fora de você. E você se move porque você precisa de algo, não porque você tem algo. Aí eu vou fazer aquilo porque eu preciso. Tem um interesse por trás. Adão não cultivava o jardim por uma necessidade, mas porque ele tinha uma vida dentro. A serpente que inventou a mentira da necessidade. Quando a Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual que era a base? O governo de Deus. Estas coisas acrescentadas são o que Deus determinou, porque a vida é dele. Não é o que eu quero, é o que Deus determinou. A vida é de quem? É de Deus. Ele diz assim, o Pai sabe do que eu preciso. Ele diz, não andais ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comereis, bebereis e vestireis. Ele diz, o Pai sabe do que eu preciso. Se o Pai sabe do que eu preciso, eu não preciso de nada, eu só preciso dele. Pensa, gente. Quem é que sabe o que eu preciso? Quem é que sabe o que eu preciso? Então eu preciso de quem? Não é simples. Por que a gente complica? Porque somos motivacionais. Se fôssemos existenciais, tudo isso ficaria tão claro nas escrituras. Você olhar assim, cara, eu só preciso de Deus. Deus sabe o que eu preciso. Aí ele diz o seguinte, quem busca estas coisas são os gentios e os pagões. Por que pagões? Os pagões não conhecem Deus. Dentro dessa lógica, nós poderíamos olhar para 99% da igreja evangélica e dizer, são pagões. Porque se reúne por coisas. O que comer, o que beber, o que vestir. São os pagões que buscam isso. Sabe, nós precisamos fazer uma autoanálise sobre a nossa jornada em Deus. Se somos avivados ou se somos motivados. Um pastor amigo meu, ele tinha um trabalho de TV, onde eles faziam uma obra social. Eles iam com câmeras na casa das pessoas que passavam por necessidade, que tinham ali uma certa carência, e eles filmavam a necessidade da pessoa e colocavam na televisão para pedir doações naquilo que aquelas pessoas tinham em falta. E um dia foram na casa de um irmão, um cristão, morava num barraquinho, chão de barro, um cômodo era a sala, a cozinha e o banheiro. Um homem simples, não tinha nada. E eles começaram a gravar e dizer, irmão José, conta pra gente aqui, o que você está precisando de urgente? Irmão José dizia assim, eu não estou precisando de nada não, Senhor, graças a Deus.
E ele tinha que parar a gravação e falar: irmão José, o senhor tem que falar nas câmeras aqui, o que o senhor está... Pode falar, irmão José, que a gente vai conseguir bênção para você. Ele disse: eu não estou precisando de nada não, senhor. E esse pastor, ele começou a refletir, ele disse assim: eu pensei que tinha vindo aqui para ministrar na sua vida, mas eu vim aqui para ser ministrado por você. Porque hoje eu aprendi que ser rico não é ter de tudo, mas é não sentir falta de nada. Aleluia. Mas só um homem pleno em Deus entende isso. Só um homem pleno em Deus se sente satisfeito, completo, maduro e sem falta de nada. Olhe para Gideão. Quando nasce a chamada de Deus a Gideão, Gideão estava fazendo o quê? Malhando o trigo aonde? No lagar. Lagar é lugar de malhar trigo? Não, lagar é lugar de malhar uva, de pisar uva. Então está tudo errado. A nação estava vivendo uma crise de injustiça social. Gideão tinha uma crise de identidade, porque ele se dizia o menor da sua casa, e a sua casa era a mais pobre. Aí Deus chega para Gideão e diz o seguinte: eu sou contigo, varão valoroso. Uau! Qual que é a resposta de Gideão? Senhor, se o Senhor é comigo, por que a minha situação? Por que eu estou passando por isso, isso e aquilo? Gideão vê a sua necessidade, mas Deus vê quem ele é. Deus diz valoroso. Gideão diz: eu sou mais pobre, você é valoroso. Gideão vê a necessidade, Deus vê ele. Deus vê ele quem ele é de fato. Porque quem te ensinou a se mover pela necessidade foi a serpente. Aí Deus diz para Gideão: você vai fazer o que eu estou falando, porque você é valoroso e valente. Você vai livrar Israel como se fosse um só homem. Sabe o que é avivar? É relembrar, é reacender o que Deus colocou dentro de você. Gideão estava passando por esse processo de avivamento, onde ele estava sendo ativado por dentro. Aleluia. Isso tem a ver com Deus. O motivar é despertar os interesses por algo fora, que tem a ver com você, com a sua causa pessoal. Deixa eu te fazer uma pergunta: você veio aqui porque você quer receber uma bênção que tem a ver com você e com a sua necessidade, com a sua casa, ou porque você veio erguer um altar de adoração? Eu vim aqui porque tem a ver com a minha casa, só que você não entende que isso aqui é uma família, que é só um corpo, que é uma casa só. E aí não enxerga que deveria pertencer a uma causa que é maior que essa que você está buscando. Eu só preciso de uma providência. Se eu tivesse isso, eu seria feliz. Te garanto que você não seria. Irmãos, os pastores que precisam motivar os obreiros para fazer algum serviço, esse serviço não é a obra de Deus. Esse serviço é a obra de homens. Aí tem que dar prêmios, tem que incentivar a bater metas. Eu fiz parte de uma igreja que o pastor maior fazia uma reunião com todos os pastores para falar sobre meta financeira, para falar que a gente tinha que forçar um pouquinho na hora da oferta. Não, você tem que bater mais, assim, ensinava até como manipular para levantar dinheiro, porque tinha que bater uma meta. Sabe, tem que fazer elogios para deixar as pessoas felizes, prometer cargos.
Isso é obra de homens motivados. Tem uma galera que vem para estar lá e frustra. Tem um monte que vem e vai. Porque quando vem fala assim: o pastor não me valorizou, não me reconhece, está querendo confete, está acostumado com um sistema motivacional, meu irmão. Aqui você não vai dar certo mesmo. Aqui a gente caminha dentro de um propósito, onde o propósito está ligado a um único espírito, onde nós não precisamos motivar ninguém. O que está dentro de mim tem que falar dentro de você, e há uma confirmação, há um testificar de espírito, e aí a gente caminha por propósito. Não preciso prometer cargo para ninguém. Tem gente que saiu da igreja, foi lá na igreja fulana de tal, porque o fulano de tal prometeu ungir. Aí foi ungido, não deu certo, a obra não anda. Aí volta para cá ungido, fala: pastor, você me aceita de volta? Te aceito, mas nós vai desungir. Aí pergunta para mim se fica. Não. Pessoas motivadas estão fora do propósito, tem que entender o seu lugar de existência. Nós precisamos voltar a ser avivados. É se mover pela palavra que queima dentro. É viver por uma paixão na sua verdade. É estar disposto a perder, se necessário, para cumprir uma vocação. É ter convicção naquilo que Deus chamou você para ser. Isso é ser avivado. Você já percebeu que as bem-aventuranças de Jesus, sabe, bem-aventurado tal, ele fala sobre os que são bem-aventurados, que são pacificadores, os que são misericordiosos. Não é o que faz, mas os que são. Não são os que têm, mas os que são. Tem a ver com o que somos, com aquilo que já está dentro de você. Não essa cultura de consumo, de gente sem legado. Vou te fazer uma pergunta, responda para você. O que você está cultivando? Sabe a ordem de Deus para Adão? Cultive. O que você está cultivando? Pastor, não entendi a pergunta, então vou reformular. O que você está fazendo que ficará marcado na história? Porque o que fica marcado na história é o que você é, não o que você faz. Porque se você faz alguma coisa, por mais relevante que seja, se não condiz com quem você é esquecido. É quem você é que marca. Se o que você faz é resultado daquilo que você é, marca. Porque é você falando do lado de dentro, não do lado de fora. Se é circunstancial, é esquecido, sabe? Eu preciso de um milagre, e depois? Esqueceu. Os 10 leprosos que Jesus curou, quantos voltaram? Cadê os 9? Eu só preciso de uma porta aberta, e depois? Sabe, é muito pequena essa vida que você está pensando. Irmão, chega de culto para recarregar a bateria. Esse culto é para recarregar as minhas baterias. Cara, a gente tem que perder essa mentalidade, porque isso é motivacional. Pertencer dele, por ele, para ele, não precisa recarregar nada. Eu já estou plugado nele. É o energel de Deus, é a energia de Deus, é o fôlego de Deus vivo dentro de mim. Nós temos que ser homens de obras eternas. O que é obras eternas? É mesmo depois de morto, a sua vida continua falando.
Hebreus 11:32 diz que desde Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, homens que pela fé escaparam da força do fogo, subjugaram reinos, escaparam do fio da espada, não aceitaram um livramento de morte, buscaram um galardão maior em Deus. A Bíblia diz que uns foram torturados, mortos ao fio da espada, cerrados ao meio, mas a Bíblia abre um parênteses para dizer: homens pelos quais o mundo não era digno deles, a vida deles fala até hoje. Morreram, mas o que estava dentro deles está vivo. Obras eternas são lembrados porque se moveram pela palavra que estava dentro deles. As pessoas tratam a igreja como se fosse um circo. No circo você vai pelo entretenimento e pela diversão. A igreja virou circo hoje em dia. Por isso que tem até bilheteria hoje para entrar numa igreja, porque é entretenimento. Não vai arrecadar para levantar, para fazer e tal e tal. Irmão, ainda prefiro ficar com as escrituras. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Aí tu põe uma pulseirinha tá igualzinho no entretenimento. Você está entrando num clube, tem que passar na pulseirinha para saber que você pagou para entrar. Porque se você não pagou, vai ser botado para fora. A minha pergunta é: onde estão os homens que constroem marcos? Porque esse entretenimento só constrói memória afetiva. A visão é ser mais agradável possível para que as pessoas gostem e para que elas fiquem, criando nelas memórias afetivas. Memória afetiva eu crio nos meus filhos quando eu levo eles no parque aquático. Lá a gente põe pulseirinha para entrar. Marco histórico é quando eles assistem em mim a minha perseverança, a minha convicção, o meu amor e devoção, uma vida com propósito, com integridade e fidelidade. Quando eles assistem isso em mim, isso marca a vida deles para sempre. Um homem avivado por ter tudo em Deus, ele não se ofende quando tem que perder. Ele não se ofende quando é chamado a perder. Eu tenho tudo em Deus, então se é hora de morrer, viver é Cristo, morrer é lucro. Agora, um homem motivado, ele não faz nada se não for para ganhar. Por isso, desconfie de quem só faz alguma coisa quando ganha para fazer. Desconfie. Jesus, na noite que foi traído, ele se entregou. No mesmo dia que foi traído, ele se deu. Quer dizer, não tem interesses. A base não é circunstancial. Ele disse em Lucas 9:24: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvará a sua vida. O que te move? É um motivo ou é um espírito? Ser avivado é ser constante, é ser firme, baseado em um encontro com a palavra de Deus. O que criou o homem? A palavra criou o homem. O que o homem perdeu com o pecado? A palavra. Ele perdeu a palavra, porque a palavra é espírito e vida. Gênesis 15:1. Olha o que Deus diz para Abraão. Ele diz: Abraão, eu sou o seu escudo. O que é um escudo? É uma ferramenta de defesa. Para ferir alguém que tem um escudo, primeiro tem que atravessar o quê? O escudo.
Se Deus é o meu escudo, dá para atravessar? Nada pode atravessar. Olha o nível de provisão, olha o nível de proteção. Observe a chamada de Abraão. Deus tira ele do meio da sua parentela. Você já parou para perguntar por que Deus tirou Abraão do meio da parentela? A sua família era de uma ordem motivacional. A família de Abraão veio de um movimento chamado Torre de Babel. Deus pega Abraão no meio de uma cultura motivacional, interesseira, independente, e diz: eu vou te levantar no meio desse povo. Ele muda o nome dele de Abrão para Abraão. Você vai ser pai. E aí Abraão vai e leva quem com ele? Um parente que estava fora do propósito. Como é que eu sei que ele estava fora do propósito? Porque quando foi para separar, ele escolheu o quê? A Campina Verde, a cidade. Não, eu vou para lá, porque lá é melhor, lá eu vou viver bem. Circunstancial. Abraão vai para onde? Para o deserto. Ele não liga de ir para o deserto, porque ele está dentro de um propósito existencial. E não é o lugar. Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Aí esse cara vai cavar no deserto e vai sair água. E ninguém entende nada. Por que ele prospera no deserto? Aí Deus levanta esse Abraão do meio de uma cultura extremamente motivacional, porque Babel era motivacional. O que é a Torre de Babel? Ela foi fundada por um homem chamado Nimrod. Nimrod pode-se dizer que era o coach dos coaches. O fundador do coach foi Nimrod. O cara mais motivacional. Porque ele conseguiu motivar uma nação inteira a construir algo que era em nome dele. E depois ele deu seguimento à escravidão. Irmão, se um líder tem que convencer as pessoas a fazer o que precisa ser feito, é porque essa obra é obra de homens, não é obra de Deus. Quando Deus quer que a sua obra seja feita, deixa eu te dizer, Ele dá o Espírito dele para que a obra seja feita. Quer Bíblia? Esdras, capítulo 7, versículo 28. Olha a palavra dele. Assim me animei. O que é animar? É ânima, é alma, é vida. Eu me animei, porque a mão do Senhor meu Deus veio sobre mim. Me ajuntei entre alguns chefes de Israel e subiram comigo. E de repente ajuntou pessoas e eles começaram a reconstruir as muralhas de Jerusalém. Isso é avivamento. Animar é avivar. E aqui não existiu interesses pessoais. Esdras não estava atrás de um cargo político. Ele não estava motivado uma causa pessoal. A situação, olhando pela ótica de vista humana, era uma causa perdida. Estava todo mundo desanimado. De repente um homem recebe o Espírito dentro. E isso toca todo o povo. Porque Deus deu o seu Espírito. E Ele deu porque não existiu interesses pessoais. O desafio dessa mensagem é construir dentro de você uma convicção. Que em Cristo você tem tudo. Eu vou repetir, em Cristo você tem tudo. Você não precisa de nada. Olhe para a pessoa que está do seu lado, faz tempo que eu não faço isso. Diga, em Cristo você não precisa de nada. E só quando você entende isso a sua vida muda. Só quando você entende isso a sua vida muda. Esse mês eu tive uma experiência com Deus. Eu fui ministrar em Bebedouro lá, nós fomos ministrar um casal em São José do Rio Preto.
E esse casal, um irmão que é pastor, ele chegou para mim e disse assim, me deu um relógio e disse assim: pastor, Deus mandou te dar um relógio. Ele disse assim: esse relógio custa R$12.000. E ele me deu. Eu nunca liguei para relógio, gente. Acho que vocês devem ter percebido. Eu nunca uso relógio, nunca tive. E eu pensei assim: cara, quem paga R$12.000 num relógio? E aí eu fui para casa pensando: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque o relógio de 12.000 nem vou usar. Misericórdia. E aí o Espírito Santo falou um negócio para mim: eu só estou te ensinando que tudo aquilo que você não faz questão, que você entende que não precisa, eu vou te dar. Tudo que você entende que não precisa, vai vir na sua mão. Entende isso? E aí eu fui para casa entendendo aquele mistério, dizendo: uau, eu estou entendendo. E começou a florescer algo dentro dessa mensagem, por causa de um relógio. Quando você entende que tem tudo, que não precisa de nada, Deus faz questão de dar tudo, porque você não está apegado a nada. Aleluia. Irmão, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo mesmo diabo que tentou Adão no Éden. E ele usa a mesma estratégia que usou com Adão. Adão fracassou no paraíso, Jesus venceu no deserto. Aí fica a pergunta: qual que é a diferença dos dois? Porque não é o lugar. Adão estava no lugar bom, paraíso. Jesus estava no deserto e venceu. Não tem a ver com o lugar. Qual que é a diferença então? A diferença é que Jesus sabia que no Pai ele tinha tudo. Adão caiu na dúvida que foi plantada pela serpente, dizendo: você não tem, você pode ter, se comer você terá. E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e o diabo chega para ele e diz assim: você tem fome, tem ou não tem? Por que você não transforma a pedra em pão e supre a sua necessidade? Porque você tem uma necessidade, você tem fome. Jesus respondeu o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas do que? Do que viverá o homem? Da palavra que está onde? Que está dentro, que está na vida, da palavra. Ele viverá da palavra. E da palavra você não é motivado, é avivado. Em outras palavras, ele está dizendo: eu vivo daquilo que Deus fala, eu vivo da palavra, eu não vivo da mentira, da necessidade. O que aconteceu depois que Jesus venceu o diabo? A Bíblia diz que o diabo foi embora, se retirou, e vieram quem? Os anjos, e fizeram o quê? Serviram. Se ele cai na precocidade da necessidade, ele perde o que viria depois do processo de fidelidade. Muita gente perde porque no momento de provação você se rende à motivação da necessidade. E se você perseverasse, os anjos, como vieram e serviram a Jesus, meu irmão, te serviriam. Você não tem uma necessidade. Ponha isso na sua cabeça. Não diga a ninguém dizer para você que você não tem, que lhe falta alguma coisa, porque não lhe falta nada.
tire de dentro de você o anseio por alguma coisa. Você é o que Deus criou você para ser. Você tem o que Deus criou você para ter. A sua identidade está na essência dentro, não fora. O diabo sempre virá antes de você completar o percurso. Ele virá antes da ação completa da perseverança, para fazer você perder o cuidado. Tiago 1:3 diz: pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Diga comigo: a perseverança tem que ter ação completa. A perseverança tem que ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem falta alguma. Mas quando? Quando a perseverança tiver ação completa. A perseverança de Jesus teve ação completa no deserto, por isso os anjos vieram e serviram. Hebreus 10:35. Por isso, não abram mão da vossa confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiver feito a vontade de Deus, recebam o que Ele falou. Quando Satanás foi embora com a sua mentira, o que aconteceu? O céu chegou com a verdade. E aí a Bíblia diz lá em Lucas 4:14 que Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito. Ele foi levado pelo Espírito no deserto, mas ele voltou no poder do Espírito. Olha a diferença. Porque quando você vence uma provação, você é habilitado para caminhar no poder do Espírito. O que é caminhar no poder do Espírito? É manifestar aqui na terra o poder dos céus. Quando você entra no mundo da necessidade, você cai na mentira da escassez. E você terá de fato necessidade, porque você perde o lugar de pertencimento. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado, ou ele cuidará? Ele o quê? Tem. Ele tem cuidado. Você pode acreditar nisso? Ele tem cuidado. Paulo diz em Filipenses 4:12, ele disse: eu sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira de viver, em todas as coisas, estou instruído a ter fartura, como também a ter fome, tanto a ter abundância, como também padecer necessidade. Então ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acredito que você já deve ter ouvido o versículo 13, alguém pregando: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não pregou o contexto. Posso ter fome, posso passar necessidade, eu posso qualquer coisa, porque se Ele está comigo, está dentro do plano existencial, e eu não tenho nenhuma necessidade mesmo no meio da fome. Eu não tenho nenhuma necessidade mesmo no meio da enfermidade e da dor. Eu não tenho dor. Essa dor não é dor. É um processo existencial. Eu estou passando, porque quando eu completar a corrida da minha fé, os anjos me servirão. Sabe, é você olhar uma esfera celestial e entender o propósito de Deus em tudo. Você não é isento de dificuldade. Você só entende que a dificuldade está dentro do processo. E quando você entende que ela está dentro do processo, você não entende que é uma dificuldade, é só um processo. E quando você terminar o processo, perseverando, tendo ação completa na perseverança, você sabe que vai terminar bem e não vai ficar envergonhado. E vai poder glorificar a Deus.
Paulo era um cara avivado, cara. Ele era um cara que não se movia pelas circunstâncias de fora, mas o que movia ele era a essência que estava dentro dele. Que essência? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Onde? Dentro. É o avivamento dentro que diz isso. Olha para o que ele diz aqui em Filipenses 2:2. Ele diz: completai o meu gozo, para que vocês sintam o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada faça por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sentimento, mesma vida, mesmo amor, mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Isso é alguém que não se move por interesses, que não tem partidarismo em coisa alguma. É um com Deus, mesmo sentimento que Cristo, mesmo amor, mesmo ânimo. É você e Ele sendo um. É a vida dele dentro de você. Alguém que é inspirado por Deus sempre se move pelo outro, nunca por si mesmo. Quando ele diz: atente cada um não para o que é propriamente seu, mas para o que é do outro. Pediu e não recebeu, por quê? Pediu mal. E o que é pedir mal? Pediu para gastar no próprio deleite, pediu para você. Isso é motivacional. Por isso que pediu mal. O avivado entende o outro no propósito. Filipenses 2:13, ele diz assim: porque Deus é o que opera em você, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, perversa, entre as quais resplandeceis como astro no mundo. Versículo 16: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo você possa se gloriar de não ter corrido uma corrida em vão. Deus é quem efetua o querer. E a palavra querer aqui no original é energel, é energia, é poder. Deus efetua o poder dentro. Deus efetua o querer dentro. Esse querer está dentro de você. É o ânima, é o sopro, é a vida que Deus soprou dentro de você. Por isso que não existe proposta pessoal para que você queira fazer. Ninguém vai dizer: olha, se você fizer isso, você vai ser assim. Deus não precisa, Ele não faz isso. Deus não faz isso. Por isso, uma forma de você diagnosticar as profetadas da vida, que tem um monte por aí: se tu fizer isso, Deus fará assim. Irmão, profetada, teu nome vai soprar, tu vai ficar grande. Motivacional. Profetada. Deus não precisa prometer nada para você, porque tudo isso é pequeno perto da vida dentro de você. A vida dele dentro de você, cara, é maior do que tudo. Imagine Deus dentro de você, cara, a vida dele dentro de você. Por isso que nós somos chamados de casa espiritual, o templo, a morada. Aleluia. Deus desperta dentro de você poder. Deus desperta dentro de você força e vontade. Um querer dentro de você que passa a ser seu. Você quer a vontade de Deus. Os sonhos de Deus passam a ser seus sonhos. Sabe, eu tenho uma gana de pregar o evangelho, de fazer coisas.
Sabe por quê? Porque há um querer dentro de mim despertado. Alguns se perdem no motivacional e passam a fazer pelo dinheiro, pelo salário, pela oferta, pelo glamour, pelo aplauso, pela honra, e por aí vai. E a serpente continua enganando muita gente. E a minha oração é: Deus, me guarda, não nos deixe crescer além da nossa medida, para não nos perder também. A nossa oração deve ser: Senhor, me dá sabedoria e visibilidade das coisas espirituais, para que eu não me perca, porque por mais que você tenha uma palavra relevante e um entendimento claro do Evangelho, você pode se perder no seu ego. O avivado tem um querer dentro dele chamado palavra da vida. Como eu sei que é avivado e não é animado? Não tem murmuração e nem contenda. Quando tem murmuração e contenda, é motivado, não é avivado. Porque o que faz não é circunstancial, tem que ter a ver com dentro, não fora. E se tem a ver com dentro, você não está preocupado com o que acontece aqui fora. E aí você caminha retendo a palavra da vida. Retendo onde? Dentro. Retendo dentro a palavra da vida. Para que no dia de Cristo você não venha se gloriar em vão e nem ter corrido e trabalhado em vão. Irmãos, aqueles que correm por uma causa própria no dia de Cristo vão perceber que trabalharam em vão, porque correram a sua corrida. Vai cumprir aquele versículo que Jesus diz: muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino. Ah, mas eu curei, eu profetizei, eu fiz sinais e maravilhas. Correu em vão, porque tudo que você fez foi por si mesmo. Entende isso? Provérbios 14:12 diz que há um caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Irmãos, para homens avivados não existe notícia ruim. Grave isso: para homens avivados não existe notícia ruim, porque eles compreendem Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Não tem notícia ruim, meu irmão, tudo coopera. Ah, mas esse tsunami que aconteceu, coopera. Ah, pastor, mas o meu filho está dando trabalho. Fique tranquilo, confie na palavra da vida, retenha a palavra da vida. Tudo coopera, tudo coopera para o bem. Fique na ação da perseverança, fique até o fim. Olhe para os 12 espias. 12 homens, 2 eram avivados e 10 eram motivados. 2 estavam avivados por uma palavra, 10 estavam motivados porque iam ganhar uma terra. 2 estavam avivados porque Deus tinha um plano poderoso para uma geração. 10 estavam motivados porque iam morar num lugar melhor, onde a terra emana leite e mel. Os avivados, quando viu a circunstância, gigantes, os anequins, os jebuseus, os heteus, tudo que é Eus, eles não desanimaram. Eles se agarraram na palavra da vida e disse: ousemos animosamente, porque o Senhor será conosco. Os 10 motivados, quando viram a circunstância, murmuraram, rasgaram as vestes, choraram, disseram: ah, Deus, o Senhor nos trouxe aqui para morrer.
Porque eles estavam agarrados em expectativas pessoais. Está entendendo? E Deus está pegando você, que eu estou ligado. Expectativa não correspondida gera o quê? Frustração. O que é a frustração? Eu não acredito mais. Quantas pessoas você conhece? Que nós vemos. Eu não acredito mais em pastor. Eu não acredito mais em igreja. Eu não acredito mais no evangelho. Aí começa a dizer o seguinte: a igreja é o organismo. E eu não preciso ir para a igreja. Frustrado motivacional. Sabe por que você é um frustrado? Porque as suas expectativas estavam em homens, estavam em coisas, estavam em resultados. O avivado, ele não desiste. Dá para entender Jesus batendo na porta da Laodiceia, dizendo: aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Uma igreja que pensa que é rica, que pensa que não lhe falta nada, que é miserável, aos olhos de Deus é miserável, pobre, nua. Mas ele não desistiu. Por que você desistiu? Por que você parou? Por que você frustrou? Porque você sempre se baseou em expectativas pessoais, não na palavra da vida. Uma geração inteira morreram no deserto por causa de 10 homens que foram paralisados. Quase 3 milhões de pessoas. Só que uma geração, uma nova geração se levantou por causa de 2 homens avivados. Foram guiados até a terra da promessa através de Josué. Olhe para o teu irmão do seu lado e diga para ele: Deus permanece com os avivados. E os motivados morrem no deserto. Deserto serve para 2 coisas. Uma, para que você tenha um encontro com Deus. Esse era o propósito primeiro. Segunda, para matar você. Porque ou você tem um encontro com a vida, ou você continua na morte. Os avivados são aqueles que têm uma palavra, não uma recompensa, uma palavra. Por isso que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E adorar em espírito não é música. Música motiva, o espírito vivifica. O que está por trás de tudo que fazemos é um espírito que me faz contemplar o beneplácito da sua vontade, ou um desejo pessoal, um querer que é meu, uma vontade minha. Olha o que Davi disse em Salmo 27, versículo 4: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a sua formosura. Sabe o que Davi está dizendo? Eu quero um casamento, Deus. Porque todas as vezes que você vem aqui na igreja e você levanta suas mãos para adorar, ou você vem aqui na frente e se rende e se prostra e você diz palavras bonitas, mas você não se compromete com a palavra da vida. Quando você faz tudo isso e não retém a palavra da vida, você está tentando fornicar com Deus. E eu vou dizer: Deus não vai fornicar com você, porque o que Deus quer é um casamento, o que Deus quer é uma aliança. A motivação tem a ver com você, o avivado tem a ver com o Senhor. Irmão, depois da ressurreição,
todos os discípulos de Jesus estavam frustrados. Por quê? Porque eles não tinham ainda sido avivados. O túmulo estava vazio. E a Bíblia diz que as mulheres vão lá, Lucas 24:3, e quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Você já se viu diante de uma situação vazia? Você diz, cara, está vazio, minha vida está vazia, não sei o que fazer. Minha vida está vazia, eu não sei mais o que fazer, mais ou menos isso. E aí a Bíblia diz o seguinte: de repente, 2 homens com roupas resplandecentes como a luz do sol se colocaram ao lado delas. E as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Mas olha isso aqui. Vocês não lembram de tudo que ele disse quando ele ainda estava com vocês? Preste atenção, você que está vivendo algo vazio na sua vida. A pergunta é: você não lembra tudo que ele disse? Ele havia dito que morreria e ressuscitaria, já havia dito. Lembre-se do que ele disse. Por quê? Porque ele está no que ele disse. Ele é a palavra da vida. Ele disse: eu vou ressuscitar. Mas eles não perceberam, porque eles estavam esperando um Jesus que mudasse a política, um Jesus que mudasse a economia. Eles esperavam só um Jesus curandeiro. Olha os discípulos que andavam na estrada de Emaús. A Bíblia diz que Jesus, depois da ressurreição, apareceu para alguns discípulos que estavam no caminho da estrada de Emaús. E a Bíblia diz que ele andou 12 quilômetros. Você já andou 12 quilômetros? Já andou 12 quilômetros? Jesus andou 12 quilômetros. E a Bíblia diz que os seus discípulos, que eram seus discípulos, não o reconheceram, porque eles acreditavam que Jesus estava morto. 12 quilômetros, Jesus podia ter desistido. Podia ou não podia? Mas ele não desistiu. Eu vou dizer uma coisa para você: eu e você só estamos aqui porque ele não desistiu. Aleluia. A nossa estrada de Emaús são os nossos achismos. Jesus entra do lado daquele cara, irmãos, e ele começa: o que vocês estão conversando? E ele dizendo: você não sabe? Como assim? Você não sabe o que aconteceu? Nós seguíamos um tal Jesus, esperávamos que ele fosse mudar a história, mas ele morreu. Olha os achismos. Essa estrada de Emaús são os nossos achismos sem sentido. E Jesus caminha o seu percurso, porque ele quer avivar você. Ele anda o nosso caminho para despertar a gente. Cara, que Deus é esse? Uraba Shondoromahai. Lucas 24:25, olha só. E ele lhes disse: nécios, tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, olha, Jesus começa a pregar para eles desde Moisés, por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que lhes achavam nas escrituras. Jesus começou a discipular ele na palavra. Porque ele está na palavra, ele é a palavra, ele está no que ele disse, desde Moisés e os profetas, e ele começou a pregar. Irmão, a frustração é só um sinal de que você foi motivado aqui fora. Sabe por que você está frustrado na estrada de Emaús? Porque a sua motivação era externa. E hoje Jesus entra na sua estrada de Emaús
Porque Ele quer avivar você dentro. Você vai viver através da palavra da vida, que vai queimar dentro. Lucas 24:31. Olha o que aconteceu com esses homens. E abriram-lhes então os olhos, depois de 12 quilômetros, e abriram-lhe então os seus olhos, e conheceram, e ele desapareceu, e disseram uns, olha que tremendo, e disseram uns aos outros: porventura não ardia dentro de nós, não ardia em nosso coração, quando pelo caminho ele citava a palavra? Onde é que ardia? Dentro. 12 quilômetros, e ele pregando desde Moisés, e a palavra ardendo dentro, queimando dentro. Ele estava avivando, trazendo ânima, trazendo vida, tirando você desse lugar motivacional e colocando você num lugar avivado. Eu quero profetizar isso hoje. Avivamento. E avivamento é, você não precisa de nada. E avivamento é dele, por ele, para ele. Você está dentro de um propósito existencial. Que a perseverança tenha o seu caminho completo. Fica firme. Fica firme. Harabasutoromahai Ramashanduriakandurahaya. Ei, eu estou sentindo a presença dele aqui. Avivamento. Seja avivado. Seja avivado. Nunca mais você vai ser comprado pela proposta da serpente. Nunca mais você vai ser enganado pela proposta da serpente, que está sendo disfarçada de ministros, de pregadores, em cima de tribunas. Escute, é uma noite de despertamento. Acorda, igreja de Jesus. Anima, aviva, 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 aviva. Aviva! Urababa shudorama baraba sherebaraba riababa sotoroma.